Bom, falando então sobre o tecido sanguíneo, ele vai ter a sua porção extracelular, a sua matriz extracelular, composta por uma substância líquida chamada plasma. O plasma vai ser composto 90% de água e os outros 10% vão variar entre proteínas, como albuminas e globulinas, vitaminas, aminoácidos, glicose, hormônios e sais minerais. E sem ser o plasma, o sangue será composto pelas suas células. As suas células, então, podem ser divididas em três grupos. Serão os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos ou hemácias, é tudo a mesma coisa. Ou então, glóbulos brancos barra leucócitos, também são a mesma coisa, que vão ser compostos por 5 células diferentes. A gente vai estudar uma por uma. E o terceiro grupo seriam as plaquetas, que não são necessariamente células. As plaquetas são fragmentos de células que vão agir ahn, na coagulação do sangue. A gente vai estudar uma por uma agora. Começando então pelas hemácias, que, como eu disse, tem três nomes, pode ser chamado de hemácia, eritrócito ou glóbulos vermelhos. Elas vão ser responsáveis por produzir e conter a hemoglobina, que vai ser responsável por transportar o oxigênio e os nutrientes. Olhando então para a hemácia, a gente vê que ela se destaca porque ela é uma estrutura anucleada. Ela não tem um núcleo no interior da sua célula. A gente olha para o seu interior e a gente vê um espaço em branco, como se tivesse algo faltando. E se a gente vê a célula lateralizada, a gente vê esse aspecto aqui, bem característico. É uma célula bem simples, vai ter um formato bicôncavo e não vai conter núcleo no seu interior. Ela então terá a função de produzir a hemoglobina, que é a proteína carreadora do oxigênio. De glóbulo vermelho, era só isso. Agora a gente entra nos glóbulos brancos, que vão ser as células de defesa do corpo. Os glóbulos brancos, ou leucócitos, vão se dividir em dois grupos. Eles podem ser granulócitos, quando eles contêm grânulos no seu citoplasma, ou agranulócitos, quando eles contêm o citoplasma limpo, sem a presença de grânulos. O primeiro granulócito que a gente vai ver vai ser o neutrófilo. O neutrófilo vai ter a função de lidar com infecções agudas através do processo de fagocitose, principalmente de bactérias. Que é a fagocitose mesmo? Fagocitose é quando a célula de defesa vai lá, abraça a substância invasora, joga para dentro do seu interior e se autodestrói, eliminando a si mesma junto com o invasor. É isso que o neutrófilo faz, é isso que o macrófago faz, e o neutrófilo vai fazer isso geralmente com bactérias. A morfologia do neutrófilo, ele vai ter um único núcleo, tá? É importante não confundir isso, o neutrófilo tem um núcleo que vai ser dividido em vários lóbulos, tá? O núcleo do neutrófilo vai ter de 2 até 5 lóbulos. Nessa imagem aqui a gente vê 3, aqui a gente vê talvez 2, aqui talvez 4, aqui 2 ou 4, aqui 3, aqui 4 talvez. Enfim, não dá para, às vezes não dá para diferenciar quantos lóbulos tem exatamente, mas a gente sempre vai ver que o neutrófilo vai ter sempre mais de um lóbulo. O seu núcleo nunca será regular, né? Ele vai ter sempre variar ali entre 2 a 5 lóbulos. E o seu citoplasma é granulado, né? Ele vai ter a presença de grânulos, mas não serão grânulos tão abundantes. Terão grânulos aí de uma coloração fraca, geralmente azulada, né? A gente vê que quando a gente dá o zoom aqui, ele tem um citoplasma levemente poluído, mais poluído que o da hemácia, logo ao seu lado, mas não é tão poluído ao ponto de chamar a atenção logo de cara. É uma coloração meio fraca. Esse é o neutrófilo, responsável por lidar então com a fagocitose de bactérias. Por outro lado, teremos o eosinófilo. O eosinófilo, ele também terá um núcleo lobulado, um núcleo dividido em dois lóbulos, porém sempre serão apenas dois lóbulos, um e dois. Não vão ser três, nem quatro, nem cinco, como a gente vê no neutrófilo. Vão ser sempre dois. Esse é o diferencial do eosinófilo. E a principal característica do eosinófilo, que mata de vez a confusão de eosinófilo com neutrófilo, é o seu citoplasma muito mais granulado.
Ambos são granulados. Tanto o neutrófilo quanto o eosinófilo têm grânulos no seu citoplasma. Só que o neutrófilo, ele vai ter esses grânulos vagos aqui, não tão fortes, que não poluem tanto. Já o eosinófilo vai ser bem mais forte, bem mais corado, bem mais chamativo. É uma célula bem mais poluída no geral. A gente vê aqui um comparativo. Aqui, um neutrófilo, o seu citoplasma corado, mas não tão corado, e 3 ou 4 lóbulos. Enquanto que o eosinófilo, sempre 2 lóbulos e o citoplasma bem mais forte, com grânulos avermelhados. E o eosinófilo vai ter por função o combate a vermes e parasitas. Ele tem ação antiparasitária. E ele vai lidar ali com alergias agudas. Agora o basófilo, terceiro e último granulócito, ele é o granulócito mais característico de todos. Por quê? Porque ele é o mais poluído de todos. Ele vai ter uma granulação muito forte ao ponto de esconder o seu núcleo. A gente olha para essa imagem aqui, a gente não sabe onde é que está o núcleo. A gente vê só um amontoado de bolinha roxa e não sabe onde que começa nem onde termina o núcleo. Aqui está um pouquinho mais apagado, mas ainda assim a gente não consegue distinguir muito bem onde começa e onde termina o núcleo e nem quantos lóbulos esse núcleo vai ter. É uma célula muito difícil de visualizar o seu núcleo, porque o núcleo fica tampado pela grande abundância de grânulos. Ele vai ter por função, então, lidar com infecções crônicas. O eosinófilo lidava com as agudas e aqui lida com as crônicas. Ele vai atuar liberando a histamina e a heparina, que vão ser as substâncias responsáveis por lidar com esse tipo de reação alérgica. Aqui novamente um comparativo, dessa vez de basófilo com eosinófilo. A gente vê aqui o eosinófilo uma coloração vermelha, chega a ter sim uma coloração bem forte, mas ela não é forte ao ponto de esconder o seu núcleo. A gente pode claramente ver aqui os núcleos do eosinófilo. Já o basófilo não, ele é uma coisa bem esquisita aqui. A gente vê um monte de pontinho preto, pontinho roxo, a gente não sabe onde que está o núcleo no meio dessa brincadeira toda. Esse é o basófilo. Entrando agora nos leucócitos agranulócitos, a gente vai começar a conversar sobre células que têm o seu citoplasma não poluído, células que têm um citoplasma bem limpo, bem transparente, né? Começando então pelo linfócito. O linfócito ele vai ser bem característico porque ele é uma célula com muita predominância de núcleo. O seu núcleo é muito grande. A gente vê aqui uma célula de linfócito, a gente vê um baita de um núcleo e na bordinha da célula um pouquinho de citoplasma. Esse é o linfócito. O linfócito, então, ele vai ter uma função um pouco mais complexa, porque ele vai se dividir em vários, ele vai ter vários tipos de linfócito. Vai ter o linfócito do tipo B, o linfócito do tipo T e a célula NK. Mas não é importante para nós saber a diferença de cada uma delas. Muito menos na morfologia, porque é impossível diferenciar cada uma delas no, na visualização convencional aqui. Mas, no geral, os linfócitos vão ter a função de reconhecer os antígenos, que são os invasores, né, coisas estranhas que entram no nosso corpo, e produzir o anticorpo respectivo. Vou repetir. O linfócito reconhece o antígeno e produz o anticorpo responsável por lidar com esse antígeno. É isso que o linfócito faz. O monócito, a gente vê que também é um citoplasma limpo, sem grânulos, sem poluição, quase que tão limpo quanto o da hemácia. Só que o seu núcleo ele não é tão poderoso quanto o do linfócito. O do linfócito ocupa quase a célula inteira, a gente mal vê citoplasma. O monócito ele vai ter um rim. Um rim não, desculpa. Ele vai ter um formato de rim, ou formato de ferradura, e o seu núcleo também será grande. Não tão grande quanto o linfócito, claro. Aliás, esqueci de comentar que o linfócito, ele é o menor. O linfócito é o menor dos leucócitos, tá? Em questão de tamanho, de diâmetro, de espessura, ele é o menor. A gente vê que ele é quase do mesmo tamanho que as hemácias. Já o monócito é o contrário, ele é o maior de todos, né? Ele é o maior leucócito de todos. E, bom, o monócito, ele não tem necessariamente uma função. A sua função vai ser se transformar em macrófago.
O monócito, ele surge no tecido sanguíneo, ele migra para o tecido conjuntivo propriamente dito através do processo de diapedese, e lá ele vira um macrófago, que é a célula de defesa mais clássica de todas, que realiza a clássica fagocitose, assim como o querido neutrófilo. E agora as plaquetas. Bom, as plaquetas, elas não são necessariamente células, elas são fragmentos, calma aí, elas são fragmentos do citoplasma dos megacariócitos, que são células muito grandes que geralmente aparecem no tecido ósseo, né? Elas não vão ter um formato específico. A gente vê aqui para elas, olha aqui elas, e vê que elas são literalmente fragmentos. São bolinhas roxas que ficam espalhadas, vagando pelo plasma do sangue. E elas vão ter a função de lidar com a coagulação. No caso, elas vão evitar hemorragia. Elas detectam quando a gente sofre um ferimento, elas vão até esse ferimento e reparam a parede do vaso sanguíneo quando esse necessita de um reparo. E bom, é isso que elas fazem. Elas têm como única função a coagulação do sangue e reparo de ferimentos. Vamos ver aqui essas imagens da Storrep aqui. A gente vê nessa imagem aqui várias e várias hemácias. A hemácia é uma célula muito simples, não tem núcleo, não tem grânulo, é só um círculo lilás, basicamente. Aqui as plaquetas, que é um aglomerado de bolinhas roxas, tem um formato específico, que vai ter a função de ir até o ferimento e coagular o sangue. E aqui um neutrófilo. O neutrófilo a gente vê que ele tem um citoplasma levemente poluído, que são grânulos fracos, né? E o seu núcleo com 2 a 5 lóbulos. Neutrófilo, então, tendo a função de fagocitar bactérias. Essa imagem mostra um monócito. A gente vê que o monócito é muito grande, né? Ele é maior do que 2 ou 3 hemácias juntas. Ele tem um citoplasma limpo, né? Ele não possui grânulos, ele é um agranulócito. E ele tem o seu núcleo em formato de rim ou ferradura. Aqui um linfócito, que também é um agranulócito, ele vai ter seu citoplasma limpo, porém o diferencial, primeiro, ele é bem menor do que o monócito em tamanho, e ele tem bem menos citoplasma bem menos citoplasma livre do que o monócito. A gente vê que a sua célula é muito núcleo, é muito núcleo, o seu núcleo ocupa quase toda a célula, e na sua bordinha a gente tem um pouquinho de citoplasma livre. Essa é a característica do linfócito. E aqui a gente vê várias plaquetas, ó. As plaquetas, vou repetir essa frase pela terceira vez, não tem um formato regular, é só um amontoado de coisinha roxa. E bom, deixa eu ver se tem mais algo para comentar sobre sangue. Acho que a gente pode partir para as questões teóricas, então. Aqui um comparativo. Perfeito. Aqui, ó, nesse comparativo ilustrativo, a gente vê primeiro um neutrófilo. A gente vê que o seu citoplasma é granulado. Não é uma granulação tão evidente, tão forte, tão chamativa, tão poluída, mas tem uma granulação nítida aqui. E ele vai ter 1, 2, 3 lóbulos. E lembrando que o neutrófilo lida com fagocitose de bactérias. Aqui um eosinófilo, 1, 2 núcleos. Núcleos não, lóbulos apenas, né? Um núcleo sempre bilobulado e uma coloração bem mais evidente. E o eosinófilo vai lidar com parasitas. Aqui o basófilo, né? É o granulócito mais poluído de todos, uma granulação muito forte que chega a esconder o seu núcleo. Na ilustração aqui ela foi piedosa e mostrou um pouquinho do núcleo, mas geralmente isso não acontece. E ele vai lidar com reações alérgicas crônicas, liberando histamina e heparina. O linfócito, eu não concordo muito com essa representação, porque eu acho que o linfócito teria que ter um núcleo um pouco maior do que isso. Mas enfim, a ideia permanece. Um núcleo bem grande, preenche quase toda a célula, pouquíssimo citoplasma e citoplasma limpo, porque o linfócito é um agranulócito. E ele vai lidar com o reconhecimento de invasores e com o combate a esses invasores. E o monócito, a gente vê um citoplasma também bem limpo, um citoplasma não poluído, e o seu rim, eu sempre confundo, e o seu núcleo em formato de rim ou ferradura. Por algum motivo, a ilustração nos traz 2 monócitos, eu acho mais fiel essa daqui, que mostra um núcleo bem curvado, bem típico de monócito mesmo. Vamos para as questões teóricas, então. Primeiramente, essa questão aqui,
Eu acho que ela é improvável de cair porque ela cobra termos muito específicos a respeito da formação do sangue, então eu não vou abordar ela, eu vou preferir abordar as questões mais morfológicas mesmo. Bom, questão 2. Células sanguíneas que, após uma digestão enzimática, produzem o pus. Bom, a gente pode até não saber o que é pus, mas quando a gente fala de digestão, a gente está falando de fagocitose. E quem é que faz fagocitose? Não é o monócito. O monócito, ele a princípio não faz nada. O que ele vai fazer vai ser se transformar em macrófago posteriormente e aí sim fazer fagocitose. Mas o monócito em si não faz fagocitose. Linfócito também não. O linfócito vai reconhecer antígeno e produzir o anticorpo respectivo. O eosinófilo vai lidar com parasitas. E o basófilo vai lidar com reações alérgicas crônicas. Quem faz fagocitose, principalmente de bactérias, é o neutrófilo. Questão 3. Aqui ela nos traz 4 afirmativas e quer que a gente responda quais são verdadeiras e quais não são. Bom, afirmativa 1. O plasma é o componente líquido do sangue e contém água, sais minerais, aminoácidos, lipídios, vitaminas, enzimas e hormônios. Correto. De fato, o plasma é líquido e ele contém tudo isso. Afirmativa 2. As hemácias, também chamadas de eritrócitos, são células bicôncavas anucleadas que transportam os gases O2 e CO2. Correto. A hemácia pode sim ser chamada de eritrócito, é uma célula bicôncava e ela faz tudo isso. 3. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos que realizam funções importantes no processo de coagulação sanguínea. Tudo verdade. De fato, as plaquetas não são células, elas são fragmentos do citoplasma do megacariócito e têm, de fato, a função de lidar com a coagulação sanguínea. Afirmativa 4. Os linfócitos são leucócitos granulócitos. Será que são? Vamos ver aqui no livro. Será que o linfócito é granulócito? Não. O linfócito vai ter o seu citoplasma limpo, ele é um agranulócito. E também a afirmativa fala que os linfócitos realizam a função de fagocitose. Não, o linfócito não faz isso. O que o linfócito faz é reconhecer os antígenos e produzir os anticorpos. Quem realiza a fagocitose é o neutrófilo. Então o gabarito seria a letra A. Correto apenas 1, 2 e 3. Questão 4. Eu acho muito interessante essa questão aqui. Suponha que um médico, analisando um hemograma, tenha detectado que o paciente apresenta anemia, tendência à hemorragia e infecção. O paciente então tem 3 problemas: anemia, hemorragia e infecção. Considerando seu conhecimento sobre os elementos figurados no sangue, assinale a alternativa referente ao número maior ou menor desses elementos que permitiu ao médico a conclusão sobre os problemas do paciente em questão. Bom, aqui a gente vai ter os dados das hemácias, das plaquetas e dos leucócitos, e a gente tem que dizer o que acontece com cada uma. Tem que dizer quem aumenta e quem diminui. Bom, anemia. O que é anemia? Anemia é quando o paciente tem uma deficiência na hemoglobina, que é a proteína que carrega o oxigênio. Onde é que fica a hemoglobina? No interior da hemácia. Então, se tem anemia, é porque tem pouca hemoglobina. Se tem pouca hemoglobina, tem pouca hemácia. Então, a hemácia fica menor. Hemácia fica menor. Hemorragia. Bom, quem é que lida com a hemorragia? A plaqueta. A plaqueta vai lá e realiza a coagulação e repara o tecido lesado. Então, se o paciente tem uma tendência maior à hemorragia, quer dizer que ele provavelmente carece de plaquetas, ele tem poucas plaquetas. Então, as plaquetas estão em menor quantidade. Infecção. Bom, quando o nosso corpo passa por uma infecção, qual vai ser a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai dar início a uma maior proliferação das células de defesa. As células de defesa do nosso corpo vão aumentar em quantidade, elas vão começar a trabalhar mais para lidar com essa infecção. Então, o número de leucócitos vai aumentar. Então, hemácia diminui, plaqueta diminui e leucócito aumenta. Gabarito letra C. Questão 5.
Observe as três afirmativas sobre o tecido hematopoético e o sangue. Lembrando que o tecido hematopoético é o tecido que dá origem ao sangue. Afirmativa 1. O tecido hematopoético possui como função a produção das células do sangue. Sim, como eu acabei de comentar, correto. Afirmativa 2. Os glóbulos vermelhos, eritrócitos, são produzidos na medula óssea e posteriormente na corrente sanguínea fazem o transporte de gás do oxigênio e gás carbônico. Correto. Quem faz o transporte de oxigênio no nosso corpo é sempre a hemácia, né? Ela que faz isso, é a função dela. E afirmativa 3, os anticorpos são produzidos pelas plaquetas. Não. Quem produz anticorpos são os linfócitos. A plaqueta nem sequer é uma célula para poder produzir coisa. Ela tem função apenas na coagulação. Então, o gabarito seria a letra B. Afirmativas 1 e 2 estão corretas. Questão 6. Encontram-se listados abaixo algumas propriedades, características ou funções dos elementos figurados do sangue humano. Associe um número a cada uma delas, utilizando o seguinte código. Número 1 para hemácias, número 2 para leucócitos e número 3 para plaquetas. Vamos lá. Transporte de oxigênio. Quem é que faz transporte de oxigênio? A hemácia. Não é o leucócito é a célula de defesa e não é a plaqueta. A plaqueta faz a regeneração. Defesa fagocitária e imunitária. Quem lida com defesa é o leucócito. O leucócito, lembrando, leucócito, a palavra leucócito não se refere a uma célula. Não existe uma célula chamada leucócito. O leucócito é um conjunto de células, que é essa galera toda aqui. Tudo isso aqui é leucócito. O neutrófilo é um leucócito, o eosinófilo é um leucócito, tudo isso aqui é um leucócito. Leucócito é o grupo de células responsável por defender o organismo. Leucócito é o grupo das células de defesa. Toda célula de defesa é um leucócito. E tudo isso aqui é leucócito. Leucócito não é uma célula por si só. Talvez o nome possa confundir com linfócito. Aí tem que treinar um pouquinho para não gerar essa confusão, né? Linfócito é uma célula e leucócito é um grupo de células. O linfócito está dentro do grupo dos leucócitos. Vamos lá. Coagulação do sangue é a única função da plaqueta. A plaqueta apenas faz coagulação de sangue. É isso que ela faz. Riqueza em hemoglobina. Quem é que tem hemoglobina? Lembrando, o que a hemoglobina faz? Transporta oxigênio. Quem é que transporta oxigênio? As hemácias. O leucócito não transporta oxigênio, então não tem hemoglobina. E a plaqueta muito menos. Não é a plaqueta. Então, essa daqui, riqueza em hemoglobina, é a hemácia. Capacidade de atravessar a parede dos capilares intactos para atingir uma região infectada do organismo. Quem é que lida com infecção? Não é a hemácia. A hemácia lida com transporte de oxigênio e nutrientes. Quem é que lida com infecção? Também não é a plaqueta. A plaqueta lida com a regeneração. Quem lida com infecção é o leucócito, célula de defesa do corpo. Então o gabarito seria 1, 2 e 3, 1, 2. Alternativa A. Era isso.